a importância do brincar, o autocuidado, a inclusão. Quais são os desafios na educação em casa e na escola? Esses são temas que vamos falar durante esta semana de comemoração do Dia da Criança, numa série de entrevistas e reportagens sobre a infância. Nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a professora da Faculdade de Educação aqui da UPF, Adriana Braganholo. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Professora, de que infância nós estamos falando? Bem, nós estamos falando de uma infância que é marcada por um tempo e por um espaço. Aliás, nós não estamos falando de uma infância, nós falamos de muitas infâncias. Nós viemos discutindo isso já há algum tempo, porque as crianças elas estão colocadas, postas e vivenciam um contexto. Então, cada criança tem sua cultura e há um contexto diferente para cada uma delas. E hoje, nós também temos uma infância marcada pelo tempo. Que tempo é esse, né? Nós temos um tempo aí, infelizmente, marcado por muitas crises, né? Nós temos crise de economia, crise da política, crise da autoridade, que tem a ver com as crianças também, tem a ver com a nossa vida, na nossa formação. Mas não só, obviamente, né? Nós temos aí também uma infância que tem muitos acessos, né? De maneira também positiva, elas têm possibilidade de ter mais acesso do que há um tempo atrás, né? Ao conhecimento, à informação, aos próprios bens culturais, né? E as crianças são sujeitos de direito. Em que sentido elas têm esse direito? Exato. Bem, nós podemos dizer que as crianças são sujeitos de direito, então, de quê, né? São sujeitos de direito, que têm direito ao brincar, sujeitos que têm direito ao aprender, mas em especial, sujeitos que têm direito de ser criança, né? Em todas as suas formas, né? O direito de ter as necessidades básicas a todas elas, né? Mas quando nós falamos do direito de ter infância, significa que há algo que é específico, que é próprio, que é característico, né, dessa fase. E isso é importante preservar, porque são diferentes fases, diferentes momentos na vida de cada criança e que precisa ser respeitado, né? Professora, agora as famílias estão cada vez menores, o número de filhos é muito menor do que em anos anteriores. Muitas crianças crescem rodeadas por adultos. Como é que isso interfere na questão da autonomia da criança? Bem, depende como nós lidamos com isso enquanto adultos, né? Tanto na escola quanto em família. Bem, o fato de ter muitos adultos, é possível que muitas vezes possa acontecer uma superproteção, mas às vezes com um adulto ou dois também isso pode acontecer, né? Então, claro, obviamente o contexto tem trazido essa realidade e o adulto, ele precisa que essa criança, para além dela ser uma criança que tenha direito de participar, como eu dizia antes, de ser sujeito social, para que ela possa ser, desenvolver-se, ter sua formação, pensando no seu processo de desenvolvimento com autonomia, e aí a autonomia é conseguir fazer, em outras palavras, né, eu consigo tomar decisões, eu consigo fazer as coisas sozinha, mas não é tão simples assim a autonomia, né? Quer dizer, depende da fase, nós estamos em processo de autonomia, não estamos criando, desenvolvendo situações autônomas aí, mas nós ajudamos muito as crianças nesse processo quando nós deixamos que elas participem, quando nós não as protegemos, cuidamos e protegemos, mas não uma super proteção, né? Para que elas possam desenvolver-se, de certo modo, né? Agora, na nossa realidade, quais são os principais desafios que os pais têm em casa, na educação em casa, e que os educadores encontram, então, nas escolas? Bem, ficaríamos há muito tempo conversando, né, como nós dizíamos antes. Mas são muitos deles. O primeiro é que, para além dessa autonomia, lembrar que o adulto também é uma referência, né? Então, assim, as crianças não podem ser deixadas, ou enfim, outras pessoas assumem o papel da família. A escola tem um papel, que é de educar, mas que também é de ensinar e ajudar que essa criança se desenvolva como ser humano e como sujeito, né? No campo pedagógico, obviamente as pessoas também educam as crianças na escola, mas nós também em casa há um papel fundamental, né? Que é de educar,
que é de cuidar, que é de estar por perto, que é de ter um olhar extremamente atento a essa infância, naquilo que é preciso colocar limite, naquilo que é preciso oferecer para elas, na sensibilidade de olhar para uma criança e dizer, agora eu preciso dizer isso, agora eu preciso dizer aquilo, agora eu preciso te oferecer outro mundo e te ajudar a entender esse mundo que é tão complexo para elas. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho, boa semana. Bem. Obrigada eu.